Eu não sabia onde mais compartilhar essas histórias, então decidi contar aqui. Trabalho como oficial de busca e resgate, ISAR, há alguns anos, e ao longo do tempo, presenciei coisas que acredito que vocês vão achar interessantes. Tenho um bom histórico em encontrar pessoas desaparecidas. Na maioria das vezes, elas apenas se desviam da trilha ou escorregam por um pequeno barranco e não conseguem encontrar o caminho de volta. A maioria segue a velha regra de fique onde está e não vai muito longe. Mas tive dois casos em que isso não aconteceu. Ambos me incomodam bastante e uso essas experiências como motivação para me esforçar ainda mais nas buscas por pessoas desaparecidas. O primeiro caso foi de um garotinho que estava colhendo frutas silvestres com os pais. Ele estava com a irmã e os dois desapareceram quase ao mesmo tempo. Os pais perderam os dois de vista por alguns segundos e, nesse intervalo, aparentemente as crianças se afastaram. Quando os pais não conseguiram encontrá-los, chamaram nossa equipe e começamos as buscas na área. Encontramos a menina rapidamente e, ao perguntarmos sobre o irmão, ela disse que ele havia sido levado pelo homem-urso. Ela contou que ele lhe deu frutas e pediu que ficasse quieta, dizendo que queria brincar com o irmão dela por um tempo. A última vez que viu o irmão, ele estava nos ombros do homem-urso e parecia calmo. Nossa primeira suspeita foi sequestro, mas nunca encontramos nenhum vestígio de outra pessoa naquela área. A menina insistia que ele não era um homem normal. Era alto, coberto de pelos, como um urso, e tinha um rosto estranho. Procuramos naquela região por semanas. Foi uma das buscas mais longas em que já trabalhei, mas nunca encontramos nenhum sinal do garoto. O outro caso envolveu uma jovem que estava fazendo trilha com a mãe e o avô. Segundo a mãe, a filha subiu em uma árvore para ter uma visão melhor da floresta e nunca desceu. Eles esperaram na base da árvore por horas, chamando seu nome antes de pedirem ajuda. Novamente procuramos por toda parte e não encontramos nenhum vestígio dela. Não consigo imaginar para onde ela poderia ter ido, já que nem a mãe nem o avô a viram descer. Algumas vezes, enquanto procuro sozinho com um cão farejador, ele tenta me levar direto para penhascos verticais. Não são colinas ou paredes rochosas escaláveis. São penhascos retos, sem possibilidade de apoio para as mãos. Isso sempre me deixa perplexo. Nesses casos, geralmente encontramos a pessoa do outro lado do penhasco ou a quilômetros de onde o cão nos levou. Tenho certeza de que há uma explicação lógica para isso, mas é algo bem estranho. Um caso particularmente triste envolveu a recuperação do corpo de uma menina de 9 anos que caiu de um barranco e foi empalada em uma árvore morta na base. Foi um acidente completamente inesperado, mas nunca esquecerei o som que a mãe dela fez quando contamos o que havia acontecido. Ao ver o saco funerário sendo carregado para a ambulância, ela soltou um grito angustiado e devastador. Parecia que sua vida inteira estava desmoronando ali mesmo. Soube por outro oficial SAR que ela tirou a própria vida algumas semanas depois. Não conseguiu lidar com a perda da filha. Em outra ocasião, fui designado junto com outro oficial SAR porque havia relatos de ursos na área enquanto procurávamos por um homem desaparecido após uma escalada. Tivemos que fazer uma escalada difícil para chegar ao local onde acreditávamos que ele estivesse. Encontramos o homem preso em uma pequena fenda com uma perna quebrada. Ele estava lá havia quase 2 dias e sua perna já mostrava sinais claros de infecção. Conseguimos levá-lo até um helicóptero de resgate, mas soube pelos paramédicos que ele estava inconsolável. Ele dizia repetidamente que estava indo bem até chegar ao topo da montanha, onde encontrou um homem sem nenhum equipamento de escalada, usando casaco pesado e calças de esqui. Quando esse homem se virou para ele, seu rosto era completamente liso, sem olhos ou boca. O desaparecido ficou tão apavorado que tentou descer rápido demais e acabou caindo na fenda. Um dos momentos mais assustadores aconteceu durante a busca por uma jovem separada do grupo de trilha. Já era noite quando os cães encontraram seu rastro. Ela estava encolhida sob um tronco apodrecido, sem mochila ou sapatos e visivelmente em choque. Enquanto voltávamos à base com ela andando conosco, continuava olhando para trás e perguntando por que aquele homem grande com olhos negros estava nos seguindo. Não vimos ninguém e atribuímos isso ao estado mental dela. No entanto,
Quanto mais nos aproximávamos da base, mais agitada ela ficava. Dizia para eu pedir ao homem para parar de fazer caretas. Quando finalmente chegamos perto da base operacional, ela tocou meu ombro com os olhos arregalados e disse: Ele mandou dizer para você andar mais rápido. Ele não gosta da cicatriz no seu pescoço. Fiquei paralisado porque tem uma pequena cicatriz no pescoço, escondida pela gola da camisa. Por fim, algo muito estranho e recorrente nas áreas remotas. Escadas no meio da floresta, como se tivessem sido arrancadas de uma casa comum e colocadas ali sem explicação alguma. Fui avisado desde o início para nunca me aproximar delas.